Olá, ouvintes da Band News FM, eu sou Renata Menezes e você está no Band News Entrevista, nosso encontro de todo sábado de manhã, onde a gente conversa sobre temas importantes, esclarece dúvidas, enquanto você está aí começando o seu final de semana. Meu convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari, Rodrigo Nogueira. Seja bem-vindo, secretário, tudo Muito bem? muito obrigado a vocês da Band News, assim, pelo convite, pela cobertura que fez da Semana do Meio Ambiente, muito importante a população se sentir pertinho da gente nesses dias. Que coisa boa, é um prazer, viu, receber o senhor aqui para falar de meio ambiente. Antes da gente começar aqui o programa, o secretário estava me dando umas informações que eu fiquei assim um pouco chocada. O município de Camaçari tem 42 quilômetros de praias de extensão de litoral e muita coisa para fazer quando se trata de cuidado com o meio ambiente, né, secretário? Com certeza. Camaçari é uma cidade muito pujante, né? É o laboratório do que a gente quiser fazer, Camaçari pode servir como laboratório. Camaçari tem um distrito industrial muito complexo e muito grande, assim, muito positivo para o estado da Bahia, com uma logística muito boa, né? Perto do porto, perto do aeroporto, com rodovias de ligação muito boas, com insumos muito próximos, com destinação de resíduos, então se torna uma área industrial muito boa. Camaçari tem a quarta população do estado da Bahia, então para o desenvolvimento imobiliário é muito rica. Camaçari é o quinto PIB do Nordeste, né? Então é maior do que o PIB de Camaçari é maior do que de algumas capitais do Nordeste, por exemplo. E 42 quilômetros de praia. Camaçari é o maior município da região metropolitana de Salvador. E tem uma zona rural também muito pujante. Então são várias cidades dentro de uma só. É um laboratório para tudo que a gente quiser desenvolver positivo no estado da Bahia. Camaçari está pronta para receber isso, seja de zona rural, seja de indústria, seja de cidade. Então a gente tem um desafio de garantir um desenvolvimento econômico da cidade de Camaçari, mas obviamente garantindo também a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, até porque eles estão intimamente ligados, né? Não há o que falar desenvolvimento econômico sem falar em preservação ambiental. Exatamente. Eu não sei quem foi que disse, quem foi o super-herói que disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Verdade. É uma responsabilidade enorme lidar com tanto crescimento, com tanta possibilidade econômica, que é ótima também, mas que vem com muitos desafios do cuidado. A gente vive um tempo de tanta rapidez, de tanta velocidade, de tanta tomada de decisão rápida e tomadas de decisão que envolvem a natureza. Elas pedem um pouco mais de tempo de análise, de avaliação. Como coordenar tudo isso, secretário? Realmente é um desafio, né? No que envolve a natureza, às vezes o impacto ambiental é irreversível, né? A depender do que é feito. Mas o que é interessante, especialmente falando sobre a característica principal de Camaçari, que é uma cidade industrial e também uma cidade turística, né? São os dois pontos específicos. Esses dois dependem muito de uma preservação ambiental. A mentalidade da indústria hoje mudou muito. Eu, nesse ano, tive na inauguração de uma nova planta na parte química de Camaçari, e essa planta toda, ela é baseada 100% em energia renovável. Então, é uma mudança de comportamento muito grande. As empresas do polo industrial perceberam a necessidade de se preservar o meio ambiente, de se pensar em uma nova forma de cuidar do planeta, porque ele precisa existir para que os negócios precisem existir. Então, a gente vê no COFIC, nos comitês do polo, sendo dada uma importância muito grande à questão ambiental, à preservação ambiental, e isso é muito positivo, né? É na esteira dos melhores debates internacionais. O mundo inteiro debate preservação ambiental. Se a gente for para Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, a gente vai ver o debate de preservação ambiental sendo linkado diretamente com o desenvolvimento econômico. Então, não há como tratá-los como opositores. E no turismo é a mesma coisa. O turista que vem para o litoral norte da Bahia, para as praias de Camaçari, que são as mais belas do estado, vou puxar a sardinha. Olha, calma, secretário. Tem gente Camaçari. aí de várias cidades dizendo, não, calma, a gente tem que abrir uma votação. Mas realmente as praias são belíssimas. Guarajuba, Itacimirim, Arembé, Pijauá, enfim, são praias lindíssimas, Jacuípe. Então a gente tem praias lindíssimas em Camaçari, e o turista que vem, ele quer ver essas praias preservadas, né? A gente não quer uma praia suja e desordenada, ele quer ficar num local arborizado, num local sombreado. Então a demanda pela preservação ambiental é a demanda de desenvolvimento econômico. Não há como desatrelar os dois, né? Querer destruir o meio ambiente para ter um desenvolvimento econômico. Isso é ultrapassado já. Os melhores debates não consideram essa possibilidade. Eu acredito que Camaçari está
está nesse novo momento de debate, alinhado às melhores políticas internacionais, tanto de desenvolvimento econômico quanto de preservação ambiental. Olha, você que está chegando agora, o meu entrevistado de hoje aqui no Band News Entrevista é o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari, Rodrigo Nogueira. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando desse cuidado. Apesar de toda essa mudança de mentalidade, secretário, hoje quais são os principais desafios que o senhor enfrenta para cuidar de todo esse meio ambiente, desse ecossistema natural e também desse ecossistema empresarial, turístico que está presente na cidade? Eu acho que o principal desafio é porque a máquina pública, por necessidade, às vezes é um pouco engessada. A gente precisa garantir mais celeridade nos licenciamentos, tanto de construção quanto nos licenciamentos ambientais. A gente tem trabalhado para isso, para garantir celeridade, rapidez, porque a gente não pode também flexibilizar completamente e dizer que pode fazer tudo, porque não é considerada essa situação, mas a gente também não pode travar demais, porque quando a gente trava demais, a gente abre a margem para que se faça sem regularização, sem licenciamento, sem procurar o poder público para realizar aquela obra específica, ou aquela construção específica. Então eu acredito que a maior dificuldade é garantir que a burocracia esteja alinhada à celeridade. E isso é um desafio muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente pegou a secretaria com mais de 2.000 processos de licenciamento pendentes. E a gente precisa dar celeridade a isso, porque o licenciamento pendente é a casa que precisa ser construída, é a indústria que precisa ser construída, é a empresa que precisa ser aberta e que precisa do aval do município para ser liberada. A gente não pode dizer que o munícipe, que o investidor, que o empresário pode fazer o que quer, mas a gente precisa dar uma resposta rápida a esse empresariado. Nesse primeiro semestre, a gente já conseguiu reduzir mais de 20% do congestionamento processual. A gente começou com 2.000, entraram mais de 600 só neste ano, e a gente já está trabalhando com menos de 1.600 agora. Então, a gente já passou de 20% de redução do congestionamento processual. E a nossa meta é reduzir esse congestionamento para ficar em torno de 400 processos em tramitação, porque é o que a gente consegue dar conta em um mês e meio. Então, para que esse seja o tempo máximo de licenciamento, ainda que seja um dos mais complexos na nossa cidade. Então, o objetivo central é garantir que a gente consiga fazer o licenciamento, mas de forma rápida. Que uma pessoa não precisa esperar um ano para ter uma empresa licenciada, uma construção licenciada, por mais complexa que ela seja. Então é preciso que a gente dê uma resposta rápida para que seja efetiva na sociedade. É um grande desafio, né, secretário? Eu imagino que tem esse braço de acelerar as licenças para a construção, mas também o de fiscalização. Sim. Porque, com certeza, tem muita gente que não espera esse tempo ou que nem pede por essa licença para acontecer. Como é que é esse processo também de fiscalização na cidade? Nós temos uma superintendência de fiscalização dentro da SEDU e que ela trabalha tanto com a fiscalização ambiental quanto a fiscalização urbanística. Então, quando a gente passa na porta de uma construção, se a gente vê que a plaquinha não está lá na frente com o alvará de liberação, com a liberação do CREA também assinado, com tudo bonitinho, a gente já sabe que muito provavelmente tem algum equívoco. No mínimo, eles deixaram de colocar a placa na frente. Mas é importante que essa fiscalização esteja efetiva. Como eu disse, Camaçari é um município muito grande. Tem vários pontos e a gente tem estruturado essa fiscalização, aumentado o número de veículos, aumentado o quantitativo da equipe que trabalha com essa fiscalização e tendo um alerta muito forte com a população para as denúncias relacionadas ao impacto ambiental. Os problemas ambientais são muito mais graves do que os problemas urbanísticos, né, de edificação. Porque uma edificação irregular, construída na área pública, eu consigo mandar um trator e derrubar. Mas um resquício de mata, por exemplo, que foi derrubado, em quantos anos eu vou conseguir recuperar aquilo ali? Um dano ambiental de poluição no rio, como é que eu vou conseguir reparar aquele dano tão grande? Então precisa de ainda mais atenção. A gente tem, saiu recentemente o edital para a contratação do SISMAC, a gente está fazendo que é um sistema de monitoramento ambiental de Camaçari, usando dados georreferenciados, ortofotos, imagens de satélite, para que a gente consiga acompanhar em tempo real os danos ambientais, para que a gente consiga fazer esse gerenciamento. Mas é um grande desafio fazer a fiscalização ambiental, muito mais do que a urbanística. Eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari, Rodrigo Nogueira. Todo mundo aí escutando, você está no seu carro, você está na sua casa. Por mais que a gente fale disso, secretário, hoje o tema da preservação do meio ambiente, do cuidado com a natureza, do cuidado na construção, na implementação de uma indústria, esse é um tema que a gente ouve aí por todo lado. Ainda assim, a gente sente que a nossa sociedade não está tão engajada assim no cuidado ao meio ambiente. Muitas vezes alguém pode estar aqui ouvindo a gente pensando assim, mas o que tem a ver eu construir minha casa com preservação ambiental?
Então, eu queria que o senhor respondesse essa pergunta básica. Por que que na hora de mexer em qualquer coisa relacionada à nossa natureza, seja a terra, porque às vezes a gente pensa na natureza, pensa assim, na floresta amazônica. Não pensa no rio, que de repente passa ali muito perto, ou no mar, que está ali, com o qual a gente se acostuma tanto e está do nosso lado o tempo todo. Enfim, as nascentes. Então, qual que é a importância de entender que o meio ambiente ele é importante para todos nós e é nas nossas pequenas ações? É claro que a fiscalização em grandes indústrias, em grandes empresas, né, que tem um volume maior, né, o impacto pode ser maior, ela é importante, mas nas nossas ações do dia a dia, por que também é importante estar atento aos cuidados ambientais e às normas de fiscalização? Excelente pergunta. Eu acho que talvez seja a pergunta mais bem elaborada que eu já respondi. Olha, ainda veio com elogio para jornalista. Excelente pergunta, porque tem tudo a ver. E, inclusive, a gente trouxe esse tema na Semana do Meio Ambiente de Camaçari, que foi Ecojunho Conectados com a Natureza, para tentar trazer essa reconexão da população com a natureza. A gente chegou num ponto tão grave de insustentabilidade, né? Não sei se existe essa palavra, mas tentando fazer até um neologismo, que as pessoas não se sentem mais parte do meio ambiente. Exatamente. E aí a gente não entende que a importância da preservação ambiental na gente. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu era criança, no quintal de toda casa tinha um pé de manga, um pé de jambo, um pé de goiaba. Nos quintais tinham árvores. E grande maioria desses quintais, as árvores foram derrubadas e colocou piso. Né? E quando a gente faz isso, a gente aumenta a temperatura da nossa casa, porque está deixando de ter sombreamento. Quando a gente coloca piso, a gente aumenta a permeabilidade. A gente diminui a permeabilidade, né? Impermeabiliza aquele chão e aquela água vai para algum lugar. Então a gente vai alagar a cidade porque a gente deixou tudo impermeável, né? Vira uma banheira a cidade. E isso tem relação direta. Por isso que quando eu construo uma casa, eu tenho que ter um percentual de área permeável, onde a água, a terra vai respirar e vai absorver aquela água. Eu preciso dizer onde é que eu vou despejar os meus resíduos. Na minha rua tem esgotamento sanitário. Se tiver esgotamento sanitário, eu vou entroncar a minha saída de esgoto na saída de esgoto da rua. Ou se não tiver, eu vou fazer uma fossa séptica para que o meu esgoto não contamine a água pluvial. A gente vê as bocas de lobo e a gente tem na cabeça que aquilo é esgoto. Não é, ali é onde nasce o rio. Né? É a água da chuva que vai para ali, para a boca de lobo, né? Aquilo não é esgoto. E muitas vezes a população faz uma casa e coloca a sua ligação de esgoto na boca de lobo, que é onde vai para o rio. E a gente vai perdendo o senso de coletividade. De coletividade. A gente tira a árvore porque cai folha na calçada da gente. A gente não coloca grama porque vai ter que cortar a grama, como se aquilo fosse o maior absurdo de todos, sem observar o resultado prático que aquilo dá. Então, a importância de se conectar à população, às pessoas, à natureza, de se sentir parte, de olhar e falar assim, deixa eu separar meu lixo aqui, pelo menos o orgânico do reciclável, porque o catador vai passar na frente aqui da minha casa e vai separar esse plástico, esse alumínio e vai conseguir reciclar isso. Isso faz uma diferença tão grande. Vou respeitar a permeabilidade, não vou cimentar meu quintal todo, não. Vou deixar uma areazinha de grama para não alagar a minha casa. Né? Será que a gente desaprendeu a ver beleza na natureza, secretário? Eu fico pensando que tem tanta conexão que a gente tem com as telas o tempo todo. É uma asepsia, uma limpeza completa. Parece que a gente, de alguma forma, foi perdendo essa conexão com o que é menos controlado. É uma pergunta filosófica agora no seu sábado, tá? Um papo filosófico. Porque a natureza ela é muito mais complexa do que isso. Não dá pra gente encaixotar a natureza e esperar que ela haja exatamente de uma forma linear. A linearidade da natureza, ela tem suas próprias regras e nos ensina muitas coisas. Então, no seu dia a dia, trabalhando com isso, só aproveitando esse espaço para uma pergunta um pouco mais filosófica, o senhor sente que tem essa separação mesmo, essa desconexão com a natureza? Eu acho que são duas coisas. A gente desaprendeu a ver beleza e a gente aprendeu a esconder a beleza também. Porque, por mais que a gente tenha desaprendido, eu não conheço uma pessoa que chegue de frente para o mar e não sinta uma coisa diferente. A beleza tá ali, né? Então, a gente olha o mar e faz... Chega, respira fundo e vê o mar, ou vai no campo, vai numa fazenda e vê uma floresta e se encanta, uma cachoeira. Então a gente ainda tá guardado dentro da gente, né? No nosso instinto, ver a beleza. Mas a gente aprendeu a esconder a beleza. Ou a ser muito prático também. Isso, né? e a cidade
ao invés de trabalhar de uma forma, né? E eu falo a cidade como um organismo vivo, né? A cidade, ao invés de trabalhar numa tentativa de entrelaçar o meio ambiente ao ser humano, à vida urbana, a cidade aprendeu a esconder a beleza do meio ambiente, né? Então, de tirar as árvores, de tampar os rios, de cobrir as nascentes, aterrar as nascentes. Então, com a vida na cidade, a gente acha que a praticidade é isso. Né? Tem um rio passando aqui, eu vou cobrir aquele rio, mas vai para algum lugar, né? A conta vai chegar em algum momento, então não tem como a gente viver separado da cidade. E eu estava conversando durante a Semana do Meio Ambiente sobre esse assunto, e a gente se desconectou de uma forma tão grande do meio ambiente que a gente fica chateado quando chove. A gente fica chateado quando chove, a gente fica chateado quando faz calor demais, a gente fica... Parece que rolou uma desconexão completa mesmo, né? Enquanto no campo, a pessoa tá muito feliz quando chove, né? Pô, vai molhar aqui, né? O milho que eu plantei no São José vai nascer aqui agora no São João, porque choveu, né? A chuva veio, né? Como minha mãe disse que a chuva é o sangue da terra. E é isso mesmo, a gente olha pra chuva e a gente não consegue entender que a chuva tá molhando a terra, porque a gente cobriu a terra. A gente não tem mais terra para ver, a gente não tem mais rio para ver. Então a gente não consegue entender a chuva. Então por isso a gente precisa reconectar a população com a natureza. Na Semana do Meio Ambiente a gente fez no Horto Florestal de Camaçari, que é um equipamento público muito bom. Assim, são 4 hectares no centro da cidade, com árvores enormes, centenárias inclusive. Mas a gente foi também para a zona rural. E aí beber da fonte na zona rural, com o pessoal que mora lá, levando estudantes da rede pública municipal e estadual para ter essa vivência na zona rural. Fomos para os manguezais também, que é o berçário da vida marinha. Então, levando essa população que está o tempo todo, às vezes, na escola, fechado, no concreto, no ar-condicionado ligado, para entender a importância de se dialogar com o meio ambiente como um todo. Então, isso traz esse fôlego de vida. Foram mais de 2.000 estudantes que passaram pela Semana do Meio Ambiente em todas as oficinas, todas as visitas. E eu tenho certeza que esses 2.000 estudantes vão voltar diferente para casa, né? Então, o olhar deles muda e a gente precisa investir e apostar nisso. Apostar nessa mudança de olhar. Não adianta a gente só remediar, não. A gente tem que prevenir um pouquinho, senão o futuro não vai existir. Nossa, com certeza, secretário. Ó, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para conversar mais com o secretário de Meio Ambiente aqui de Camaçari sobre esse evento que aconteceu no mês de junho, que mobilizou toda a comunidade, a população, para pensar essa reconexão com o meio ambiente, tá? A gente vai para um rápido intervalo e Band News Entrevista volta já já.
Band News Entrevista de volta, eu sou Renata Menezes, a gente está aqui no nosso encontro de todo sábado, lembrando que de segunda a sexta você me encontra ao vivo no Band Mulher, todos os dias, 1h30 da tarde. No sábado o nosso encontro é aqui para conversar com gente interessante, que traz novas perspectivas sobre assuntos importantes para o nosso dia a dia. Meu convidado de hoje, o secretário do Meio Ambiente de Camaçari, Rodrigo Nogueira. A gente está aqui falando de reconexão com o meio ambiente, né, secretário? E teve um evento super importante agora no mês de junho lá em Camaçari, justamente para convidar a população para fazer essa reconexão. Explica para a gente como é que foi tudo isso, desde o planejamento até a semana aí do meio ambiente acontecer. Sim, eu já falo com saudade do evento, né? Foi maravilhoso, assim. O resultado foi até melhor do que o esperado. A população se engajou muito na participação do evento e era engraçado porque alguns eventos tinham inscrição e o pessoal ficava na porta perguntando se faltou alguém para entrar na inscrição que sobrava. Então foi muito bom. A gente teve pouco tempo para poder organizar. A gente iniciou uma gestão agora, né? Houve transição de gestão, então nós estávamos há 5 meses na pasta, fazendo a transição de tudo que tem para ser feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que é muito denso, e organizando essa Semana do Meio Ambiente, porque a gente deseja que isso entre no calendário efetivo do município de Camaçari, independente de gestão. É importante que uma vez por ano se pare, pelo menos, para passar uma semana intensificando os debates sobre esse assunto. E aí, quando a gente parou para elaborar com a equipe da SEDU, vieram várias ideias e a ideia central que ficou foi Conectados com a Natureza, com a ideia central de conectar a população de Camaçari à natureza, ao meio ambiente, a fazer essa reconexão, né? Reestabelecer esse vínculo direto com o meio ambiente. E aí, durante a semana, nós tivemos diversas atividades. Foi muita gente que passou pela Semana do Meio Ambiente, mais de 2.000 estudantes. Só na corrida, que foi no último dia, mais de 900 pessoas correram nessa corrida com o objetivo de convocar a população à conexão com o meio ambiente, à responsabilidade com a natureza. E aí, durante a semana inteira, nós tivemos palestras, workshops, seminários, com vários palestrantes de renome da questão tanto ambiental quanto da questão fundiária, a questão urbana, porque isso está diretamente ligado, né? O meio ambiente construído também é meio ambiente. E nós fizemos esse debate bem aprofundado e bem sério. Fizemos visitas a lugares muito importantes, como a Agrovila Pinhão Manso, lá em Camaçari, na zona rural, bebendo da fonte, né, pegando essa sabedoria desses povos que estão nessas localidades. Estivemos no Mangue, em Barra de Jacuípe, enfim, passamos por diversas localidades durante a semana inteira e conectamos a população com a natureza, com o meio ambiente. No sábado, que foi o penúltimo dia, nós tivemos um dia inteiro voltado para a causa animal. Então tivemos várias atividades com os pets lá, mutirão de vacinação, mutirão de vermifugação, feirinha de adoção, que foi um sucesso. Inclusive, foram mais de 20 animais adotados só na feirinha de lá. As protetoras saíram muito felizes de lá da feirinha de adoção. Com doação de ração, conseguimos arrecadar uma quantidade significativa de ração para distribuir para as protetoras, demonstrando que os pets também fazem parte do meio ambiente, tem essa relação, a necessidade de se combater os maus tratos, né, de se reconectar a população ao cuidado com o animal, com aquele ser que vive na sua casa, que vive no entorno da sua casa também. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um mutirão de vacinação e a gente encerrou porque acabaram as vacinas, de tão grande que foi a participação, né, as vacinas de raiva e a população chegando lá com seus pets, passeando, rodando pelo espaço do horto. Então foi um momento muito legal no sábado de conexão com a natureza através dos pets, através dos animais domésticos. E no domingo nós fizemos pela manhã a corrida Ecoativa, que teve mais de 900 pessoas participando dessa corrida. A Band fez a cobertura também, foi muito legal. Me esforcei muito para conseguir completar o trajeto. Consegui. Quantos quilômetros? 5 quilômetros, mas para mim já foi muita coisa. Tá ótimo, tá ótimo. Tem que estar bem de saúde para cuidar do meio ambiente. Com certeza, mas foi assim um trajeto muito bom. A gente tentou colocar um trajeto que em mais de 80% dele era arborizado. Então as pessoas correram na sombra. E isso é muito legal para uma corrida. Não tem jeito melhor de mostrar para as pessoas que é importante ter sombra, né? Exatamente. Vamos correr para ver a diferença de correr no sol e correr na sombra. Exatamente. O jeito mais fácil de entender que é importante cuidar das árvores da cidade. Excelente ideia, secretário. E aí a gente fez esse trajeto, foi muito positivo, a cidade abraçou de um jeito
muito legal. Terminou no horto, então terminou na sombra também, então foi muito legal. O pessoal exausto da corrida, quem correu para chegar entre os primeiros, deitando na grama, numa sombra de árvore assim, e se reenergizando para poder continuar o dia de domingo. E junto com essa corrida, né, assim que terminou a corrida, começou a nossa Ecovila Junina, já com temática junina, com vários produtos da agricultura familiar, com vários produtos orgânicos nessa feirinha, de produtores locais de Camaçari, de artesanato também. E aí o dia inteiro essa feirinha bombou, assim. Tiveram pessoas que terminaram de vender seus produtos ao meio-dia, já não tinha mais nada para vender, de tão grande que foi a procura, a demanda. E a nossa última mesa foi sobre as abelhas e a importância das abelhas no ecossistema, no meio ambiente. Daniel Cade, inclusive, fez uma participação com a gente, Simone Pôncio e Rodrigo Xavier. E fizeram uma mesa de encerramento com a questão das abelhas. Inauguramos no Horto um meliponário novo para a questão da preservação ambiental e da preservação das abelhas no Horto Florestal de Camaçari, no centro da cidade, para que seja uma área de educação ambiental. E encerramos dessa forma, né? Inaugurando o novo meliponário e falando da importância das abelhas nesse ecossistema. Enfim, já falei um monte e isso foi só um pouco do que foi a Semana do Meio Ambiente. E até hoje, o tempo todo, eu encontro com pessoas falando, nossa, me tocou profundamente, foi maravilhoso, resolvi plantar de volta a árvore que eu tinha cortado do quintal da minha casa. Então foi muito positivo esse caminho da Semana do Meio Ambiente. E além disso, eu esqueci de falar, na abertura a gente plantou mais de 700 árvores. No momento da abertura, fizemos um plantio coletivo no horto com as autoridades, mas em uma das nascentes do Rio Capivara, que é um rio que nasce e deságua em Camaçari, nós plantamos mais de 500 mudas e em todas as escolas do município de Camaçari, simultaneamente às 9 da manhã de segunda-feira, nós fizemos um plantio de árvores. Que então, coisa linda. foi algo assim bem interessante que trabalhou todos os cantos da cidade. Muito bonito, secretário, muito bonito ouvir e bonito ver sua empolgação em falar disso, né? É bom ver quem cuida do que está cuidando, tendo empolgação para cuidar disso. E eu fico imaginando, depois dessa semana tão intensa, com certeza a gente tem ouvintes de Camaçari aqui, tem gente que está escutando a gente lá na cidade. Agora, o restante do ano, até a próxima semana do ano que vem, como é que estão as ações na cidade? O que está sendo feito? Onde procurar essas informações? Como é que está o acesso ao horto? Dá para ir lá ver e sentir toda essa conexão com a natureza, já que fica ali no centro da cidade? Que ações estão sendo construídas aí de uma semana para outra do ano que vem? Em todos os meses a gente vai ter a feirinha do horto, essa feira que veio para ficar, a gente vai ter uma vez por mês, até espero que para sempre agora, que entre no calendário fixo do município de Camaçari. O horto funciona de terça a domingo, das 9 às 17. Só fecha na segunda-feira para a folga dos funcionários de manutenção, equipe de limpeza, para que a gente consiga ter esse respiro lá. A gente tem trabalhado algumas atividades de educação ambiental no Horto, que em breve a gente vai anunciar oficinas permanentes de algumas temáticas específicas, como meliponicultura, oficinas de jardinagem. A gente já está se preparando para fazer o anúncio e o início das matrículas para a participação gratuita dessas oficinas dentro do Horto. Estamos fazendo alguns trabalhos para a melhoria da infraestrutura educacional do Horto. A gente tem uma infraestrutura de meio ambiente muito boa, a gente tem pavilhões importantes para atividades e grandes eventos, e agora a gente está organizando uma estrutura específica para a educação ambiental, para receber no nosso viveiro, ensinar como produzir as mudas, como fazer cada ponto da jardinagem, integrar isso ao calendário diário da população de Camaçari. O horto é uma delícia, as pessoas vão lá às vezes no início da manhã para fazer yoga, para fazer uma caminhada, e isso é um espaço muito gostoso. E até o final do ano nós temos muito trabalho também na parte de licenciamento urbano. Nós estamos com a meta ousada de reduzir até o final do ano pelo menos 60% do fluxo processual que a gente encontrou congestionado na secretaria, e nós estamos trabalhando arduamente para garantir que os nossos técnicos tenham tempo, tenham as ferramentas disponíveis para fazer a avaliação de cada um desses pedidos de licenciamento, para que a gente consiga rodar o mais rápido possível. E até o final do ano teremos muitas atividades de capacitação ambiental. Nós temos um projeto lá na SEDU, que é o projeto Capacitações, que faz várias oficinas, e pela primeira vez o Capacitações vai sair do centro de Camaçari e vai para a zona rural.
algumas pessoas da zona rural demandaram a gente alguns cursos específicos. O de meliponicultura é um deles. E a gente vai fazer em algumas agrovilas, em alguns pontos específicos da zona rural da cidade, esses cursos específicos para a população da zona rural, que muitas vezes não vem até o centro da cidade para participar desses cursos, desses workshops. E a gente está trabalhando muito nesse sentido. Excelente, secretário. Falando de licenciamento, se tem alguém aí, algum ouvinte que está na expectativa de ter a licença para poder começar a construir, como é que faz para ter essa informação, para saber como é que anda esse processo? Vamos ajudar aí quem está querendo construir, está precisando saber se já pode. Nós estamos num momento assim muito positivo de melhorias. A gente está com o nosso sistema de licenciamento 100% informatizado. Você não precisa sair de casa para dar entrada no licenciamento ambiental. É só botar no Google SIS, SIS, SEDUR, e aí você faz o seu cadastro no SIS SEDUR, acessa aquele sistema e escolhe um dos nossos 62 produtos diferentes. A gente tem licenciamento para as mais diversas necessidades da população. Desde um licenciamento uniresidencial, que eu quero ter um terreno e vou construir a minha casa, até o licenciamento pluriresidencial, eu construir um prédio grande, até a questão de licença para funcionamento, eventos, tudo isso a gente tem dentro da nossa plataforma do CICEDU, e você pode acompanhar o desenvolvimento do seu processo por ali mesmo. Você consegue ver com que servidor o seu processo está, qual é o setor específico que aquele processo está, e se tiver qualquer dúvida, pode nos procurar presencialmente na secretaria, que a gente vai receber vocês, vai dar o direcionamento. A gente normalmente faz os atendimentos da população pela manhã, para que pela tarde a gente consiga focar em reduzir os fluxos processuais, para que sejam julgados o mais rápido possível. E sempre importante também que nas questões construtivas se busque, antes de tudo, um profissional especializado da área, né? Alguém registrado no CREA, um arquiteto, um engenheiro, que é o profissional responsável por fazer aquela planta daquele imóvel, por coordenar e se responsabilizar tecnicamente por aquela edificação. Isso tem tudo a ver com a qualidade de vida, né? Às vezes as pessoas acham que é um excesso de exigência garantir os recuos da casa. Parece até uma palavra complicada, mas se eu construo uma casa colada na outra, minha casa vai dar mofo, não vai ter entrada de ar, o sol não vai bater. Então eu preciso garantir os parâmetros construtivos para dar qualidade de vida à população. Eu não posso impermeabilizar o chão todo, botar piso em tudo, porque vai alagar, vai virar uma grande banheira. Então isso tudo está ligado diretamente à qualidade de vida da população. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando disso, de uma vida sustentável. A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de qualidade de vida, não é sustentabilidade lá na natureza que está lá longe de mim, né? A gente também é natureza. Vamos repetir para quem está querendo saber como é que está o licenciamento aí na cidade de Camaçari? É CICEDUR. SEDUR. S-I-S, SEDUR, S-E-D-U-R. Pode colocar no Google, o primeiro que aparece é o da Prefeitura de Camaçari. E o CICEDU já é vinculado à plataforma do município, então você consegue dar entrada no licenciamento, gerar os boletos para pagamento, caso tenha arrecadação específica naquela tramitação que você vai fazer, e consegue finalizar e pegar suas demandas finais nele. A única coisa que não é feita no CICEDU é, para os alvarás de construção, você precisa levar ao final, depois de aprovado, a sua planta que vai ficar exposta lá, que a gente vai carimbar com o carimbo da prefeitura e dar a assinatura do técnico responsável pela liberação. Mas toda a tramitação é pelo site, e isso é muito bom porque você não precisa sair de casa, não precisa pegar fila, não precisa de nada para dar entrada no seu processo de licenciamento. E aí não tem desculpa para construir sem licença, né, minha gente? Exatamente. Tem que construir tudo direitinho, tudo certinho. E é importante construir com licença, né? Aí falando um pouco como advogado, mas como secretário ainda, quando eu tenho um terreno, eu tenho a escritura daquele imóvel, e eu construí sem o alvará e acabei terminando a construção sem o alvará. Quando você vai fazer a venda, vai transferir para o nome de outra pessoa, vai estar como se você estivesse vendendo um terreno. Porque eu só consigo averbar, né, colocar escrito na minha escritura que tem uma casa, se ela tiver sido liberada pela prefeitura. Senão eu não consigo garantir a regularidade daquele imóvel, daquela propriedade. Isso gera problemas futuros, até para um inventário. Quando você deixar o patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, você vai ter dificuldade se você não fizer tudo certinho, tudo licenciado. E para ter a tranquilidade de estar colaborando com o meio ambiente, de estar fazendo de acordo com os parâmetros legais, isso é muito importante. Importantíssimo. Você chegou agora aqui, a gente está com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari, Rodrigo Nogueira. A gente já está caminhando para o final do nosso programa. O papo está tão bom que nem deu para sentir o tempo passar. E eu queria que o senhor falasse um pouco, secretário, dessa possibilidade da COP30, de uma delegação de Camaçari. Camaçari realmente está engajada nesse cuidado ao meio ambiente, né? Sim. Como é que vai ser? Vai ter delegação? Sim, a gente está organizando para ter uma delegação
da SEDUR para estar na COP30, participando dos debates. É importantíssimo essa vivência e Camaçari não pode estar desconectada do resto do mundo, né? Camaçari é uma cidade extremamente relevante, como eu já disse aqui na entrevista, quinto PIB do Nordeste, um polo industrial integrado muito pujante, muito relevante, uma área litorânea muito boa. A gente não pode observar isso e desatrelar Camaçari do resto do mundo. A COP30 ser realizada no Brasil também é uma grande conquista, né? É trazer o Brasil para o centro do debate internacional no que se refere à sustentabilidade e meio ambiente. Então o mundo todo vai estar com seus olhares voltados para o Brasil e a gente, enquanto gestor público, não pode ser irresponsável ao ponto de não estar próximo, não estar colado nesse momento tão importante, tão relevante de debates para a sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então a gente não pode se furtar a participar, estamos montando nossa delegação, estamos tendo algumas dificuldades porque os hotéis no Pará em Belém do Pará já estão lotados, a gente está procurando alguns Airbnbs, casa de amigos, de colegas, para conseguir ficar, porque certamente Belém vai ser a capital sustentável do mundo. O centro sustentável do mundo durante esse período. Que coisa boa, né? Sim. Que a gente está sediando aqui no Brasil. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, secretário, para os moradores de Camaçari que estão acompanhando o crescimento da cidade. Quem tem dúvida, quem tem sugestão, quem quer entrar em contato com a secretaria, quer tirar dúvida, enfim, tem esse canal aberto. Como é que pode funcionar para quem tem coisas para dizer e quer trocar com a secretaria? Pronto, a secretaria está de portas abertas, nós em todos os dias úteis estamos lá, sempre vai ter alguém para poder te atender. Dentro do CISEDUR, que é onde a gente faz o licenciamento, também tem uma aba de denúncia, se você vê alguma irregularidade sendo cometida, alguma construção ilegal, algum dano ambiental também que está sendo cometido, nessa aba você consegue juntar foto, vídeo, colocar a descrição e você não precisa necessariamente se identificar, pode ser uma denúncia anônima também, a gente manda os nossos fiscais lá para dar o andamento àquela denúncia específica, você consegue trazer denúncias através disso e também através das nossas plataformas digitais, né? Nós temos o Instagram da SEDUR Camaçari, sedur.camaçari, é só procurar lá no Instagram que vocês vão achar, e também o Instagram Horto Camaçari, que você vai ver a programação completa do Horto Florestal da gente e acompanhar o dia a dia. Nós temos muitos eventos no Horto, nós temos um calendário já extenso, já temos coisas até para o ano que vem programadas, então fique de olho e não perca esse dia a dia dessas programações. Eu vou até repetir para quem está em casa, anota aí no celular, ó, no Instagram, @sedur.camaçari e @hortocamaçari, para ficar de olho tanto na programação lá do Horto, quanto saber das ações aí da Secretaria e ficar de olho e todo esse cuidado com o meio ambiente. Quero agradecer muito a sua presença aqui, secretário, pela conversa, pelos esclarecimentos, por trazer à tona, assim, né, trazer para a superfície essa conversa que é tão importante que às vezes a gente não entende no detalhe, né, a importância, os caminhos do cuidado com o meio ambiente. Então, muito obrigada pela sua presença, bons caminhos aí, bom trabalho, porque é muito trabalho, não é pouco trabalho não, viu? Eu que agradeço pelo espaço, agradeço a você, agradeço a Band por esse espaço, aos ouvintes por estarem aqui acompanhando a nossa conversa. É um debate tão leve, mas ao mesmo tempo tão profundo. São assuntos tão importantes, tão relevantes para a sociedade. É muito importante a gente ter esse acesso à mídia oficial, trazendo informação de qualidade para a população. Isso é de fundamental importância no Estado democrático de direito. Não tem como a gente falar sobre democracia sem imprensa livre, sem imprensa qualificada. E aí eu agradeço a vocês por esse espaço, por toda a cobertura que tem dado e por toda a atenção que tem dado para a pauta do meio ambiente. Isso é de fundamental importância e sem isso a gente não teria como seguir. A gente que agradece pela sua presença, volte sempre. E o Band News Entrevista fica por aqui. Eu encontro você no próximo sábado, 9h20 da manhã. Tchau, tchau.